segundo webinar da DGE, hoje sobre segurança no ensino à distância e hoje sobre a gestão da comunicação e da relação no ensino à distância. O primeiro, eu não sei se alguns de vós tiveram a possibilidade de participar a semana passada no primeiro webinar, foi sobre a segurança na utilização das plataformas de aprendizagem e que está disponível já no site do Seguranet para quem quiser revisitar. Com esta série de webinars semanais, que são 6 de todo, nós queremos dar continuidade ao debate destas questões tão prementes que neste momento surgem para as escolas e para os professores, precisamente neste período que nós atravessamos. E a Direção-Geral da Educação lançou um conjunto de recomendações e de orientações para o ensino à distância, com a colaboração do Centro Nacional de Cibersegurança e com a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Essas recomendações encontram-se no nosso site de apoio às escolas e podem ser consultados por todos nós. Hoje temos o prazer de ter connosco o Dr. Vítor Cotovil, médico e psiquiatra, a quem desde já agradeço ter aceito este nosso convite e que nos vai falar desta nova realidade que os alunos, os professores, as famílias estão a atravessar, nomeadamente nas questões relacionadas com a gestão da comunicação e dos relacionamentos no estudo em casa. Temos também connosco a Yolanda Ferreira, que é coordenadora editorial da Rádio Zig-Zag e que irá apresentar melhor o Dr. Vítor Cotovil. Passo desde já a palavra à Yolanda. Agradeço, Teresa, o convite também, agradeço a presença de todos e antes da Rádio Zig-Zag eu trabalho há uns 25 anos na Antena 1 e deixem-me só fazer esta nota paralela que é enquanto ouvia, trabalho no som e com o som desde sempre, o som é a minha vida, enquanto ouvia todos a entrarem e a dizer boa tarde, para mim este maravilhoso som de boa tardes de 462 boa tardes dava um magnífico indicativo de rádio. Foi lindo este momento, foi um momento de partilha lindíssimo. Posto isto, e não vos tirando mais tempo, apresento o Dr. Vítor Cotovil, que creio que quase que não me parece já que precise da apresentação, está connosco, médico, psiquiátrica e psicoterapeuta, para nos falar desta gestão de comunicação e da relação entre professores e alunos no ensino à distância, tal como dizia a Teresa, onde há um elemento que pode funcionar também aqui nesta equação, um elemento muito importante, como mediador, que é também o encarregado de educação, lá pelo meio. Dr. Vítor Cotovil, olá, mais uma vez, já nos encontramos algumas vezes em circunstâncias semelhantes para discutir estas e outras questões, tendo em conta um contexto extraordinário, no sentido de fugir, extraordinário no sentido de fugir completamente ao que vivemos até hoje, a nossa geração, pelo menos, eu falo por mim e pelas gerações mais próximas, estamos relacionados com vários subcontextos familiares, há tantas variáveis neste quadro de confinamento. Dr. Vítor, como é que se gera esta relação emissor-receptor no ensino à distância? Táticas e estratégias. Ajude-nos. Boa tarde. Olá, boa tarde, Yolanda. Obrigado pelo convite. Estou com a Yolanda nessa entrada, também eu fiquei impressionado. Eu gosto muito, já agora, entrar dessa maneira, tenho uma consideração enorme pelos professores, sempre tive, não é de agora, mas se calhar nunca tive com tantos professores juntos. Neste momento estou a olhar para ali e vejo 500. Mas eu começava por partilhar o seguinte: há uns tempos atrás, numa oração de sapiência do doutoramento honoris causa, de um doutoramento honoris causa do escritor Miyakoto, ele dizia uma coisa que eu acho que está mesmo a calhar em relação a este momento. Ele dizia que o professor não é quem dá aulas, é quem dá lições. Não é aquele que vai à escola ensinar, nada mais a propósito. É aquele cuja vida é uma escola. Ora, eu acho esta expressão espetacular, não é? Porque ainda por cima está muito bem contextualizada no momento presente. Porque o momento presente, situação pandémica, que obrigou a estes ajustamentos, quer entre os professores, os alunos e entre os educadores que estão em casa, além dos educadores professores, não há momento mais propício para ativar aquilo que é a combinação de duas coisas, que é aquilo que é a vocação de ser professor, o chamamento para ser professor. E, obviamente que eu conheço muitos professores que tiveram um chamamento, a vocação, o vocare do latim, chamar este chamamento para ser professor com a missão. Porque se há momento que
mobiliza, que desencadeia aquilo que é a missão da vocação de ser professor, é este momento, porque obriga os professores a colocarem-se de uma maneira que é o que é que eu estou a fazer aqui, qual é a minha missão aqui perante esta situação de contingência, de crise pandémica. E obriga a uma coisa fundamental, como eu digo, que é combinar a vocação com a missão, e é o tal professor que o Miyakoto diz que não vai à escola ensinar, mas cuja vida é uma escola, porque na prática, eu tenho para mim, eu gosto muito de acrósticos e de acrónimos na explicação das coisas, que é uma das vias que os professores também podem utilizar para se aproximar e potenciar a sua comunicação através destes intermediários que são as plataformas digitais, que é, cada vez mais faz sentido que o uso das histórias, das metáforas, uma vida sem histórias não existe. Sem histórias, metáforas, aquilo que são as alegorias, aquilo que são as onomatopeias, aquilo que são todo um conjunto de ferramentas linguísticas que têm que estar ao serviço da comunicação. Para quê? Para conseguir compensar a falha da não presença física. E nesse sentido, a missão do professor, tal maneira exponenciada, utilizando todas estas ferramentas que eu referia, o sentido do humor, aquilo que é, como eu disse, mesmo os truques linguísticos, as anáforas, aquilo que é a aliteração, para, no fundo, as frases-chave, para que seja mais fácil mobilizar e motivar os alunos quando não se está em presença. Porquê? Porque se é verdade uma coisa, mais de 50% do nosso impacto comunicacional resulta dos nossos gestos e das nossas posturas. E para aí 30 e tal % do nosso tom de voz, do nosso volume de voz, do nosso ritmo de voz. E só 7% é que tem a ver com o conteúdo, mais ou menos 10%, o que significa que o impacto, no impacto comunicacional daquilo que é comportamento e atitude tem que ser muito ativado para que, de alguma forma, seja posto ao serviço do impacto da comunicação, da mensagem que o professor quer passar. E o professor que tem vocação e que está numa missão neste momento já não é só um professor que se limita a transmitir a mensagem. Ele tem que ser a mensagem. Ele tem que ser a mensagem. E sabe que eu noto isso comparando com as minhas consultas, que eu não me imaginava a ter consultas por estas vias, e agora tive que ter. E o que é que acontece? Às tantas, eu vejo-me a compensar a não presença física com aquilo que é a linguagem gestual que as pessoas possam apanhar. Às vezes vejo-me quase a entrar para dentro do ecrã do computador ou para dentro do ecrã do telefone, como se me quisesse prescrever nas minhas prescrições terapêuticas, eu próprio. E, portanto, o professor tem uma mensagem para passar, mas ele próprio tem que ser a mensagem. Ora, neste momento de dificuldade, eventualmente, comunicacional, as ferramentas de compensação, eu costumo dizer que a educação assenta em 5 Cs. E se ela assenta em 5 Cs, neste momento esses 5 Cs, por razões de contexto, são mais necessários serem ativados. Quais são os 5 Cs? É a crítica, ou seja, o sentido crítico. É um dos Cs. Como é que nós mobilizamos o sentido crítico dos alunos? Outro C é o C que tem a ver com aquilo que é a curiosidade, explorar a curiosidade dos alunos. A criatividade dos alunos, explorar a criatividade dos alunos e dos professores, naquilo que é as aulas invertidas, ou o trabalhar por projetos. Como é que a inovação e a criatividade podem compensar a não presença física do professor? Portanto, eu dizia, nos 5 Cs dizia, o sentido crítico, portanto a crítica, a curiosidade, aquilo que é a criatividade, aquilo que é a colaboração entre alunos nos trabalhos que possam fazer e que têm que ser ajudados a melhorar no seu processo de colaboração, e o outro C, obviamente, é o C da comunicação, é como se fosse o polegar da mão. Ou seja, como é que nós na educação acionamos estes 5 Cs, tendo neste momento a impossibilidade de estar em presença física, mas o facto de não estarmos em presença física não quer dizer que estejamos ausentes, temos de estar mais presentes mesmo não estando ao pé. E, portanto, para estar mais presentes, mesmo não estando ao pé, temos que acionar das nossas entranhas a combinação da visão e da nossa missão, da missão e da vocação de ser professor, para acionar na inovação e na criatividade aquilo que é
no fundo, a estratégia de persuadir, de motivar, comunicar, é educar se for persuadir e motivar. E como é que isso se faz? É muito à antiga, utilizando também aqui um outro acrónimo, que é um acróstico, que é o que eu chamo PEL, que é do tempo do Aristóteles. O Aristóteles dizia que as três questões, os três conceitos da persuasão são o pathos, que é PEL no sentido pathos da emoção, E da ética e o L do logos. Ou seja, eu passo boa formação, eu sou professor e educador, quando eu passo a combinação do pathos, da emoção das coisas, da minha convicção com as matérias, do meu entusiasmo acerca das matérias, que eu tenho que passar através de uma tela para dentro da casa dos alunos, este pathos, esta emoção, combinada com a ética, com eu que sou educador, e portanto tenho uma ética naquilo que é a passagem do conhecimento, e o logos, não é? Lógico, aos factos. No fundo, aquela coisa antiga, da Grécia Antiga quase, parece que voltamos aos tempos antigos, da paideia da Grécia Antiga, que é o bem, o belo e o bom. Como é que nós criamos cidadãos, alunos, que são boas pessoas, que são alunos, não são seres perfeitos, como da paideia, mas são completos. E se são completos, não são só sacos de aquisição de conhecimentos. São pessoas que estão a absorver da parte dos alunos, da parte dos professores, o entusiasmo, aquilo que é a paixão por aquilo que estão a fazer, e que essa paixão deve passar através de uma tela, através de um ecrã, para dentro de uma casa, onde os próprios pais podem ser mobilizados, olhando soslaio para o ecrã e vendo o entusiasmo daquele professor, vendo a inovação e a criatividade, para conseguir compensar a não presença, e para conseguir compensar a comunicação verbal que existe menos e melhorando muito na comunicação não verbal. E eu fico fascinado, mas completamente fascinado, quando ouço histórias como estas. Quando eu ouço uma história em que me dizem que uma professora, porque não tem net, vai no seu carro e está a dar aulas no porta-bagagens em Gaia, para apanhar um sítio que tem net, ouçam, nós não precisamos de saber mais nada. É disto que eu estou a falar. É disto que eu estou a falar, que é comovente. Isto é muito comovente. E, portanto, eu tenho um gosto enorme em estar a falar convosco, porque, de facto, isto é comovente. E, portanto, é disto que nós precisamos para acreditar que passamos por cima de uma pandemia. Porque o Nelson Mandela dizia uma coisa, como vocês sabem, que a educação é a mais poderosa arma pela qual podemos mudar o mundo, dizia o Nelson Mandela. E é, de facto, verdade. A educação não é a preparação para a vida, é a própria vida. E é por isso que eu tenho um respeito pelos professores que educaram os meus filhos e pelos que estão a educar os filhos dos outros. O Flaubert dizia: a vida deve ser uma educação permanente, constante, dizia Gustave Flaubert. É disto que estamos a falar. E não há de ser uma pandemia que nos vai maniatar isto. Uma pandemia vai nos desafiar na criatividade, na inovação, naquilo que são estas estratégias mesmo mais formais, que é como é que nós, na comunicação, passamos uma atitude que seja uma atitude convicta, que seja uma atitude calorosa. Como é que o professor faz isso? Como é que o professor pode fazer uma coisa que é, no contacto visual, conseguir passá-lo, apesar de tudo, apesar do ecrã, um contacto caloroso e envolvente? Como é que o professor consegue ter um volume que é um volume moderado, nem é muito alto nem muito baixo na sua voz? Isso da Yolanda percebe mais do que eu. Como é que o professor encontra um tom de voz que é um tom calmo e que é um tom firme ao mesmo tempo? Como é que o professor, no seu ritmo, encontra um andamento que é um andamento pausado, mas animado no seu ritmo? Eu vejo-me nas minhas consultas a tentar calibrar o meu ritmo, a tentar pausá-lo e a tentar melhorar às vezes a dicção, porque sou muito acelerado a falar, para me adaptar a este meio, para eu entrar. Eu canso muito mais, havia uma pergunta do professor antes, que fizeram, de facto eu canso muito mais a fazer as minhas consultas por esta via, porque eu às tantas estou-me a ver a compensar, porque gosto muito do que faço, a compensar e quero entrar lá para dentro, quero entrar através do ecrã. E, portanto, nós temos que ter este cuidado para não perder este ritmo animado, entusiasmado, mas pausado, esgotante, porque os professores, está a ser pedido aos professores uma coisa que é esgotante, não é? Aulas síncronas, mais o assíncrono. Às tantas podemos ter uma tentação, que eu reparo muito,
que é nas aulas assíncronas estar a dar trabalhos a mais para casa. Não vale a pena compensar com trabalhos a mais. Não vale a pena, na minha opinião. Não vale a pena. Vale a pena mais combinar bem o que é síncrono e aquilo que é esta combinação que eu dizia do pathos, do ethos e do logos, de maneira a que não tenhamos que compensar com muitos trabalhos em casa, com os que são necessários, com certeza. Porque às vezes é uma compensação nossa, porque achamos que podemos estar em déficit por não estar presentes. E então podemos ter tendência a compensar. Os professores não precisam, os professores com vocação e que estão a assumir uma missão não precisam de compensar. Com certeza que há professores, como há psiquiatras, ou jornalistas, que têm menos missão ou que têm menos vocação. Com certeza, os que estão com vocação, os que têm vocação e estão com missão, não precisam de sentir a necessidade de compensar. Porque eles já fazem estas coisas. Eu via, calhou a aula da telescola da professora Isa, e vi uma coisa interessante da professora Isa, que era, é muito interessante, que era ela assumir a autenticidade da sua, ela dizia, eu também estou um bocadinho nervosa. Com certeza, dá verdade à relação. E ela maniatava sob os pés dela, ou seja, a postura criava um maniatar, que ela andava para a frente e para trás. E essa comunicação não verbal é envolvente, porque faz uma ligação. Ela não está numa sala de aula, mas tinha um maniatar tão autêntico na forma como estava, e assumir que também estava nervosa, tornou tão verdade aquele canal de comunicação, que obviamente abre a disponibilidade dos alunos para sintonizar aquela professora, porque tornou aquilo autêntico. E, portanto, há com certeza estratégias, há formas, há saber cada vez mais nestes meios, quando vamos dar uma aula, ter cuidado com que nós temos muito o princípio daquilo que eu chamo a recenticidade e a prioridade. As pessoas fixam-se muito no que é dito ao princípio e o que é dito no fim. Portanto, é muito bom arrumar, fazer uma boa introdução, dizer o que se vai dizer, depois dizer o que se disse que ia dizer e depois dizer o que se disse. Não é? Criar uma boa introdução, mas também uma boa conclusão. Criar depois, às vezes, uma boa história final, para que as pessoas fiquem uma ideia que atravesse e que, já que não estamos presencialmente, temos estas ferramentas que nos vai tornar melhores psiquiatras, melhores jornalistas, melhores professores. E é assim que deve ser olhado para esta questão. Um professor dos tempos atuais, da era digital, que já estava a acontecer no fundo, é um professor que eu digo que é um professor menos em duplo E, mas mais em duplo M. O que é o duplo E? O professor anteriormente, o duplo E é mais explicador e mais especialista. Agora todos os alunos são especialistas das tecnologias digitais. E, portanto, o duplo E do professor explicador e do professor especialista está substituído pelo professor duplo M, que é o professor mediador e mentor. O professor que não é... Os alunos, cada vez mais são precisos os professores que ajudem ao sentido crítico, que digam que naquela informação qual é o conhecimento que é importante, qual é que não é. O professor que vai mediar as matérias. O professor que é mentor, que é inspirador. Não é? Eu vou partilhar convosco uma história lindíssima, que eu não sei se muitos de vós viram, que é aquela história de um professor que se encontram-se, há uma Assembleia Geral de Professores anual, e há um professor recém-formado que se aproxima de um professor prestes a ser formado e que diz, não me conhece, eu sou aquele aluno, e deu o nome, já conheço, foi meu aluno há não sei quantos anos atrás. E ele diz, sim fui. Então, mas porquê que é professor? Porquê que veio para professor? Perguntou o aluno, o professor mais velho, que foi professor deste professor novo, com uma diferença de 30 anos. Eu sou professor porque o senhor me inspirou. Eu vi para professor porque o senhor me inspirou. Mas inspirei-o como? Mas como é que eu inspirei? Não sei. Eu vou-lhe contar a história pela qual me inspirou e vai-se lembrar. E então a história era esta. Há uma altura em que quando ele era aluno, há um miudinho que tem um relógio oferecido pelos pais. E guarda o relógio no bolso, que era uma coisa que queria tanto. O outro aluno, este aluno, que é agora professor e que se cruzou com este professor, também queria muito o relógio, mas os pais não podiam, roubou o relógio àquele aluno. Roubou o relógio, o outro aluno chegou ao pé deste professor sénior, não é? Deste que estava prestes a reformar, e disse, roubaram-me o relógio, e o professor disse, ninguém sai daqui sem entregar, quem roubou o relógio, entrega o relógio a este aluno. E ninguém se acusou. E este recém-professor, que tinha roubado o relógio, e pelo qual foi inspirado, e com a vergonha que tinha e criou o relógio, não se acusou. E ele disse, vão-se alinhar todos aqui, e eu vou aos vossos bolsos, ver onde é que está o relógio, para o relógio ser entregue ao dono do relógio. Mas vocês vão fechar todos os olhos. Vão estar todos de olhos fechados, e eu vou procurar o relógio. Então fechem os olhos.
fecharam os olhos e ele foi de bolso em bolso e encontrou o relógio no bolso deste tal aluno, agora professor. Encontrou e depois disse, agora podem abrir os olhos. E entregou o relógio ao aluno que foi roubado. E depois estava a contar, não se lembra desta história? Eu disse, não, eu não me lembro disso. Eu não me lembro. E ele disse, esta história, não, como é que não se lembra de uma história tão importante? Foi esta, mas eu quando vi isto, era isto, eu pensei, é isto que eu quero ser. A minha dignidade não foi posta em causa, eu não fui humilhado, eu aprendi a lição. É isto que eu quero ser este educador, eu quero ser como este professor. Mas você não se lembra desta história? Não, não me lembro dessa história. Mas como é que não pode lembrar? Não sabe, é que eu também tinha os olhos fechados. E, portanto, esta história espantosa, espetacular, do que é um professor educador, é uma história que também ela comovente. E, portanto, para além daquilo que é a passagem dos conhecimentos, do que é a ciência, do que é que são as ciências exatas, as ciências humanas que se têm a combinar, nada passa, como dizia Goethe dizia, só se aprende com quem se gosta. E nós não nos podemos demitir deste papel. E não há de ser o raio da pandemia, nem há de ser o raio das tecnologias digitais agora que nos vão bloquear isso. Só nos vão desafiar a ser mais isso. Era um bocadinho isto que eu queria partilhar convosco. Falarei mais se quiserem, mas é só para ter aqui espaço para as perguntas. Muito obrigada, Dr. Vítor Cotuvil. Eu fiz um pequeno resumo, assim em 4 ou 5 linhas, para pôr ordem aqui nesta reflexão extraordinária, como é habitual do Dr. Vítor Cotuvil. Ou seja, trabalhar, se bem percebi, de acordo com o Dr. Vítor Cotuvil, devemos trabalhar mais a emoção, privilegiar a emoção, não, obviamente, não descurando o conteúdo, mas trabalhar a emoção. Histórias, metáforas, sentido de humor, motivação, gestos e posturas, ou seja, a comunicação não verbal muito importante nesta altura, gestos e posturas, 50% do nosso impacto emocional passa muito por aí. A educação assenta nos tais 5 Cs que o doutor referia, o sentido crítico dos alunos, a curiosidade, a criatividade, a colaboração entre alunos e a comunicação. Certo. Privilegiar muito a emoção neste caso, Dr. Vítor Cotuvil, é como resumiria neste momento a emoção, a criatividade, a postura, os afetos a serem privilegiados em relação ao conteúdo, na verdade. É muito aquilo que por muito que nos custe dizer sim, isto assim. É muito aquilo que eu digo, que é combinar o analógico com o digital, ou seja, o surfista passa pelo conhecimento, pelas ondas, pela superfície. O marinheiro pode mergulhar no conhecimento, é combinar, no fundo, o surfista da educação com o marinheiro, com o pescador. E isso implica uma boa combinação com a inteligência emocional, em que é uma boa combinação da razão, dos factos com a emoção. Não é desvalorizar uma em detrimento de outra. É a melhor integração possível. Encontrar o equilíbrio. Isso mesmo que é um desafio. Que é o difícil. Que é difícil e pode variar de momento para momento e de circunstância para circunstância. O Miyako também dizia uma coisa muito, muito interessante, porque dizia, eu do conhecimento não quero só o saber, quero também o sabor. E, portanto, é disto que estamos a falar. E é como é que nós passamos o sabor do conhecimento para além do saber do conhecimento. Diga. Não, em alguns comentários eu tenho aqui, a Sandra Boleta diz, objetivo principal, não perder os alunos. No fundo é isso que se trata, é conquistá-los nesta altura, não os perder e motivá-los. Sim, sem dúvida. E a conquista dos alunos é uma combinação entre razão, coração e alma. É assim que se conquistam os alunos, porque é assim que se conquistam as pessoas. Nesse sentido não é diferente. Tenho aqui algumas questões que nos foram chegando mesmo previamente. Alguém coloca esta questão, como gerir a participação dos alunos e quando dar-lhes a palavra? Eu fui perguntando a alunos e professores, eu acho que mesmo isto, o sistema permite, de facto, porque o sistema permite o dar a palavra, é claro que há aqui uma coisa importante, para não perder os alunos, é muito importante inovar, aparecer com coisas inovadoras que crie no fundo um sabor na boca de quer mais aos alunos, não é? O que é que vai acontecer a seguir? Para além daqueles truques mais formais que eu há bocado dizia, das metáforas, das histórias, das experiências de vida, que devem embrulhar o conhecimento,
porque nós cativamos pelas histórias, nós somos seres simbólicos e, portanto, mesmo que seja o conhecimento matemático, atenção, mesmo que seja o das ciências exatas, não é incompatível com combiná-lo com este conjunto de estratégias que embrulham o conhecimento em histórias e humanizam o conhecimento, porque o conhecimento serve e é uma altura desafiante, porque os alunos perceberão, se nós conseguimos passar esse entusiasmo, que nós também passamos por uma pandemia através do conhecimento de que os professores são veículo. É a ciência que neste momento está a tentar, a torto e a direito, tentar arranjar uma maneira de nós sairmos disto. De onde é que vem a ciência e o conhecimento? Vem dos educadores e dos formadores. E, portanto, essa responsabilidade é muito grande. E esta iniciativa, esta criatividade, esta inovação é a forma de agarrar os alunos, de os surpreender. Aquilo que é o aluno ir para uma aula, nem sempre conseguimos, porque às vezes estamos cansados. Até porque há um calendário a cumprir, e isso às vezes é esse equilíbrio há uma difícil combinação, para o professor. Sim, sem dúvida, no outro dia havia uma professora a ensinar os dias da semana com um rap. Também Um rap, não é? E, portanto, há todo um conjunto de estratégias que neste momento, e repare, isto é um serviço aos alunos e aos professores, porque para nós não envelhecermos cerebralmente, o que é que acontece? Nós também precisamos nos encantar connosco e também nos encantamos pelo retorno e pelo feedback. É muito importante com estes meios pedir feedback aos alunos. E depois é importante aprender a falar com as câmaras, não é? Aprender a falar com as câmaras, ou seja, antropoformizar as câmaras. A câmara é mais um intermediário, ou um ecrã, que neste momento, este ecrã com que eu estou a falar, é você, já não é um ecrã. Portanto, neste momento, a Yolanda, o ecrã é a Yolanda, e é isso que tem que ser, para que de alguma forma, naquilo que é a possibilidade de surpreender o aluno com uma coisa nova, o que é que vai acontecer da próxima vez, que trabalho é que me vão dar, possa ser uma coisa interessante, que projeto, o que é que eu vou estudar, que depois quando lá estava, quando a pergunta diz como interpelar o aluno, mas o professor conhece o nome do aluno, pergunta-lhe diretamente, ao Francisco, que está ali no canto do ecrã, diz lá tu agora. Porque eu sei que até para manter a atenção, porque pelo que tenho lido e pelo que se tem falado ao longo destes tempos, o cansaço físico e intelectual, aliás esta é uma das perguntas, também é maior nas sessões síncronas, até a capacidade de manter a atenção é mais desafiante, não é? É mais desafio, o cansaço é uma questão importante que eu considero que é de facto mais cansativo. E eu partilho a minha experiência, não é? Que é nesse sentido, não é diferente. A única forma que eu tenho de compensar um cansaço que realmente concordo convosco que é maior... Para ambas as partes. Para ambas as partes. Sim, para ambas formas diferentes. Sim, para ambas as partes, sem dúvida. E neste sentido, e por isso é que eu dizia alguma atenção com a quantidade de trabalhos para casa que sejam por compensação. Vale a pena trabalhos para casa que acrescentem, que não sejam necessariamente por compensação porque não se está presente. São razões diferentes, trabalhos que acrescentem na sua forma de, até deles próprios, estarem eles próprios a fazer um trabalho depois, eles ligados, eles na net a fazer um trabalho que apresentarão depois, e portanto essa parte assíncrona pode ser em colaboração, como eu dizia há bocado, não é? Com uma coisa que acrescente e que diminua o cansaço pela distribuição pelos alunos. E os professores só conseguem compensar o cansaço, na minha perspectiva, o cansaço está lá mesmo, mas aquilo que atenua o cansaço é o entusiasmo e a paixão. E isto eu falo pela minha experiência, é a única forma de eu diluir um bocadinho o cansaço, porque senão às vezes é esgotante. Uma outra pergunta que nos chegou, para os alunos mais lentos na execução e outros problemas de aprendizagem, como diversificar estratégias se nos dirigimos a um só grupo, ainda que heterogéneo? As crianças são diferentes, continuam com dificuldades de aprendizagem mesmo estando em casa. Como é que um professor, que estratégias deverá um professor utilizar, diversificar ou não? É esta a pergunta, quando se dirige a um grupo só. Sim. A minha questão é que aí não é muito diferente do presencial, ou seja, há um desafio sempre, que é como é que nós e os professores vão tendo ou não condições de forma progressiva para conseguir que o ensino seja mais, por um lado, mais autónomo onde tem de ser e mais pessoalizado ou personalizado onde tem que ser. E, portanto, as tecnologias digitais, lá mais à frente, mais desenvolvidas, com os professores cada vez mais a ser menos 1.0 e mais 2.0, porque os alunos já são 2.0, e como é que essas tecnologias, de forma diferenciada, podem ser utilizadas para um aluno com mais dificuldades estar a utilizar uma app ou uma plataforma ou uma app qualquer mais dirigida a ele, mais personalizada, para que, apesar de estar num todo, poder ter uma intervenção mais especializada para ele. Mas isso eu acho que é um desafio de futuro.
Acho que é um desafio de futuro. Há aqui uma questão interessante. Eu tenho estado a ler algumas questões que nos chegaram previamente, há outras no chat que não dá para ler certamente todas, lamento, mas Celial deixou-nos aqui uma mensagem que era reservadamente, peço desculpa, agora não sei se cometi alguma inconfidência, mas diz que, porque coloca uma questão interessante, trabalha com alunos de 7 anos, ainda hoje após 8 momentos síncronos, nota a necessidade enorme que todos sentem em estar com os amigos da turma, isto é, estes momentos têm servido para matar saudades quase mais do que dar aulas, mas que também é importante. Não, sem dúvida, é uma coisa interessante, está-se a falar de alunos de 7 anos interessante. E muito interessante, e o professor também é um mediador disso, na minha opinião, porque os alunos com essa idade têm necessidade, muitos têm necessidade disso mesmo, da presença física dos colegas, e o professor aí também é um mediador da criação dessa oportunidade, e com alunos de 7 anos, o que ele está a ser um catalisador dessa comunicação entre eles, e nesse sentido, está a ser professor e educador, porque está a contribuir para aquilo que é o espírito comunitário, que é a única coisa que, por exemplo, nos vai salvar desta pandemia. Não é centrados no umbigo, é com a ideia... O humanismo, a solidariedade. Exatamente, é com o espírito de cooperação colaborativo, que é com a troca, com a relação e com a aprendizagem de relação entre uns e outros. E, portanto, nesse sentido, com o aluno de 7 anos, o professor também, na minha opinião, está a cumprir a sua tarefa de educador. Há uma outra questão que tem sido por várias vezes colocada e de formas diferentes e eu creio que com sentidos diferentes, que é o facto de alguns alunos não ligarem a câmara. Aqui uma das questões é porque os alunos mais velhos não ligam a câmara, mas há outras questões associadas. Os alunos podem e devem, porque há professores que ficam muito aborrecidos, enfim, estou a passar porque os alunos não ligam a câmara. Por outro lado, há alunos que não ligam a câmara não é por estarem presentes, é porque não se sentem confortáveis com a questão de partilha de imagem, até porque muitas vezes há questões enfim, de direitos de imagem e de reserva, não é? O que é que se faz nestas situações? É porque é complicado. Se um professor não vê um aluno do outro lado, eu percebo que se sinta cego perante a comunicação que está a fazer, mas há alunos que não deixam de ter a câmara ligada, não é por falta de respeito, mas é porque se sentem mais intimidados, e há outros alunos ainda que nem sequer câmara têm. São coisas diferentes, não é? Quem não tem câmara... Não há nada a fazer. Não há nada a fazer e é complicado e é um dos constrangimentos desta realidade que se impôs, câmara e acesso à net. É a equidade. Exatamente, e computadores, aqui saltamos para uma questão socioeconómica, cultural, política, se quiser, estratégica. É uma outra coisa, não é? E é muito importante. A outra questão é, em relação aos alunos que ligam ou não ligam a câmara, eu aqui, em relação a isso, vou dar a minha opinião pessoal, não é? A minha opinião pessoal, que é discutível, é como outra qualquer. Eu acho que as relações se fazem em reciprocidade. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, embora exista cada vez mais uma cultura de RGPD, de Regulamento Geral de Proteção de Dados, e eu respeito isso porque é essencial, eu só não sei se enquanto educadores e num contexto destes, a reciprocidade não é mais importante. Ou seja, porque o aluno que vai à escola também fica exposto perante o aluno e pode, no seu espaço, se tiver condições, pode arranjar um espaço que garanta a sua privacidade, não tem que mostrar o que não quer mostrar lá atrás ou outra coisa qualquer. Aqui, na verdade, é quando a imagem é partilhada com todos os alunos, porque alguém dizia que já perdi a imagem, mas dizem eu consigo trabalhar com a câmara, só eu é que estou a ver a imagem do aluno. Isso seria interessante, porque se a imagem do aluno e da casa do aluno é transmitida para uma série de casas que não sabemos quem está do outro lado, a imagem pode ser utilizada para outros fins também. Não, sem dúvida. Mas enfim, são questões que estão aqui a ser colocadas. Sendo o que eu quero dizer é que como é que se garante, são duas coisas, uma coisa é como é que não se invade a privacidade de uma forma desnecessária e que não é justa, mas também como é que não se compromete a reciprocidade naquilo que é coartar ao professor a possibilidade de, na interação, haver essa reciprocidade que permita a melhoria da comunicação e a passagem do professor enquanto mensagem. Isto é uma questão que nós temos que pôr em cima da mesa, não é? Como é que se garante uma coisa não desbaratando a outra. Como alguém diz, o grande problema é não responder, não é tanto a câmara, mas não responder quando solicitado várias vezes, diz a Anabela Ribeiro, e isso é verdade, porque aí o professor, é verdade, enfim, não é que não seja tudo verdade o que está aqui a ser dito, mas o professor, se o aluno não responde, obviamente, então o aluno pode ter ligado a sessão e ter ido ver televisão. Claro. É essa a questão que se... Como garantir se o feedback dado pelos pais e pelos alunos acerca do trabalho é o real? Eu não consigo perceber exatamente qual é a intenção desta pergunta, mas
provavelmente o que o professor quererá perguntar é se serão mesmo os alunos a fazer os trabalhos, será? Eventualmente, não sei, também não percebi bem, também não percebi bem, não é? Acho que também viu essa questão. Vi, eu também não percebi bem. Acho será que podemos dizer que o encarregado de educação pode ser aqui um elemento mediador fundamental para esta relação? Eu acho para o que se passa atrás das câmaras? Sim, eu acho que sim, porque esta contingência colocou também os encarregados de educação a assumir a responsabilidade, que sempre deveriam ter, daquilo que é o processo educativo de forma sistémica, que é envolvendo os professores, os pais e os alunos. Não é depositando só nos professores todo o processo educacional, nem ao contrário. Isto devia ser uma coisa, no mundo ideal, devia ser uma coisa equilibrada, sistémica, e que agora, com estes meios e com o ensino à distância, é verdade que o feedback, quer dos alunos, quer dos pais, é muito importante e deve ser pedido, porque é uma forma de nós irmos afinando as estratégias para melhorar aquilo que possa estar menos bem. O feedback é fundamental, quer dos alunos, quer dos pais, não é? E, portanto, os pais têm que ser agentes ativos deste processo, não é ter lá um computador e depois não terem mais nada a ver com aquilo e eles que se desenrasquem, professores e alunos. Não, os próprios pais têm aqui uma parte, como agentes do processo educacional, sempre deveriam ter, mas aqui têm, por esta questão dos alunos e dos professores, não estarem ao pé e estarem num outro tipo de presença, não é? E esse tipo de presença envolve todos, sem dúvida. Alguém dizia aqui, estamos mesmo a chegar ao final, agora para quase praticamente concluir, alguém dizia que alguns alunos passam de muito fracos a excepcionais, também não pode passar pelo facto de os pais ficam um bocadinho cegos quando eles estão na escola e assim acompanham mais e podem estar de facto a darem um acompanhamento mais presencial, pode eventualmente passar por aí, digo eu, mas isto são especulações. Eu queria deixar quase um testemunho pessoal, o meu filho tem 12 anos, está no 7º ano, eu não sei se isto ajuda, quase é um abraço aos professores, no fundo, como conclusão, mas eu contava esta história no outro dia, porque deve ser muito difícil para um professor que está do outro lado e não compreende o que está a passar. O meu filho não está de facto com câmara a fazer, é uma das crianças, porque ele diz que há muitas imagens truncadas de professores e de alunos a passarem nas redes sociais e ele é muito tímido, também não o partilha no Instagram, como estava a ver nem noutro sítio qualquer, ele lida mal com a partilha de imagem. E como isso acontece e muitas vezes o computador cracha, ou o que é que eu faço? Eu acompanho muito ali da porta enquanto ele está nas sessões síncronas, tiro uma fotografia imediatamente se alguma coisa acontece, se um microfone fica estragado, se o computador bloqueia, envio imediatamente para os professores e digo, não querendo interromper, o que aconteceu é isto, o trabalho de casa é este, tiro uma fotografia para perceberem se fez ou se não fez o trabalho de casa, errou esta pergunta e aquela, tento estar mais presente, porque de uma forma que eu acho que os pais, ou os encarregados de educação, fazem um bocadinho parte deste xadrez, não é? Certo. De colaborarem também com o professor, senão nós não chegamos vivos ao final deste processo, todos fazemos parte, mas isso é a minha opinião, estou aqui a dar um bocadinho a minha opinião. Doutor Vítor Cotovelo, eu creio que, não sei se, pronto, há alguém que diz que os professores não devem esquecer e tentar manter a estabilidade dos seus alunos, eles são o nosso foco. Vamos ficar por aqui, infelizmente não conseguimos responder às perguntas muito interessantes. Fiquei sem som agora, o tempo é limitado, já voltei a ter som. Agradeço a presença dos 500 participantes ou mais, mesmo os que estiveram por YouTube, muito obrigada. Dr. Vítor Cotovelo, é sempre um gosto tremendo ouvi-lo. Vítor Cotovelo é médico, psiquiatra e psicoterapeuta, recordo, esteve aqui para nos falar da gestão da comunicação e da relação entre professores e alunos no ensino à distância, neste momento tão extraordinário, porque não é ordinário de facto, é um tempo completamente novo para todos. Muito obrigada pelas suas palavras e pelos seus ensinamentos e estratégias. Obrigada a todos. Eu só queria agradecer mesmo, porque é uma coisa que eu gostei muito de fazer, gosto de partilhar com professores, é mesmo agradecer do coração, muito obrigado.